Olá, meus queridos, mais uma vez sejam bem-vindos à nossa disciplina de genética. Hoje a gente vai tratar do assunto de célula, uma pincelada bem breve, né? Aqui a gente já acredita que vocês têm esses conceitos mais ou menos estabelecidos, vamos só dar uma revisada e depois a gente entra em mitose e meiose. Então, as células, elas são as menores unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Todo ser vivo ele é constituído de célula, com exceção dos vírus. Existem indivíduos que são constituídos de uma única célula, portanto a gente tem os unicelulares, e tem os indivíduos com várias células, que são os pluricelulares. Essas células elas são constituídas pelo núcleo, obviamente, que tem a carga, conserva, né, delimita ali o material genético, né? Claro que a gente está falando aí das células eucariontes, né? Tem o citoplasma e o que delimita a célula por inteiro a gente tem a membrana plasmática. No citoplasma são constituídos de várias organelas que exercem função específica dentro da célula. Essas organelas também são delimitadas por membranas, certo? É interessante a gente mencionar, né, que, de acordo com essa estrutura que a gente está vendo aqui, né, que representa uma célula, a gente tem a membrana plasmática, né, que se tratando de uma célula eucarionte e uma célula animal, né, a membrana plasmática delimitando a célula. No interior, a gente tem as organelas, né, como, por exemplo, aqui os lisossomos, o retículo endoplasmático liso, centríolos, que são extremamente importantes para o nosso próximo conteúdo de mitose e meiose, né, as mitocôndrias, que fazem a produção de energia através da respiração, né, temos o complexo de Golgi, né, e por aí, entre outras, né, organelas. Aqui, delimitado por essa cor marrom, a gente apresenta o núcleo, né, que nesse caso, por se tratar de uma célula eucarionte, ela tem um núcleo delimitado, né, e essa delimitação é dada pela carioteca, que é essa membrana aqui. Essa membrana carioteca ela é fluida, permite a fluidez de substâncias entre núcleo e citoplasma, né? E dentro do núcleo existe o que a gente chama de cromatina, né? Que é o conjunto de materiais genéticos, de proteínas, que estabelece, né, as funções que juntas estabelecem as funções do núcleo, tá bom? Bom, é interessante que a gente mencione também a célula vegetal. Um pouquinho diferente da célula animal, a célula vegetal ela apresenta, além da membrana plasmática, a parede celular, que lhe confere um pouco mais de rigidez. Mas elas também apresentam um núcleo delimitado pela carioteca, né? Existe as organelas, inclusive as mitocôndrias, né? Outras organelas como os cloroplastos, apresentam vacúolos. Esses vacúolos eles são enormes, bem maior do que aqueles apresentados na célula animal, né? Tem o complexo de Golgi, enfim, retículo endoplasmático, e é muito semelhante à célula animal, mas apresenta ainda algumas características. Entre essas características que são diferentes, a gente pode mostrar aqui nesse quadro. Por exemplo, os centríolos estão presentes na célula animal, os peroxissomos estão presentes em ambos, tanto na célula animal como na célula vegetal. O complexo de Golgi na célula vegetal são vesículas ou são bolsas isoladas, enquanto que na célula animal elas estão empilhadas. Os cloroplastos estão ausentes no animal. Os vacúolos, como eu falei agora há pouco, eles são maiores na célula vegetal. Os plasmosdermos, né, estão presentes nos vegetais. A parede celular também é comum somente nos vegetais. E aí temos a reserva de energia, que nos vegetais são o amido
e no animal é o glicogênio, certo? Bom, como a gente vai tratar da nossa disciplina de genética, o que importa para a gente é material genético, né? E esse material genético está delimitado no núcleo, por isso que a gente vai dar uma atenção maior a isso. Então, o núcleo é uma estrutura que foi descoberta em 1833, né? Ele foi descoberto anos antes dos achados de Mendel, tá? E foi onde se observou que existia o material genético que hoje a gente chama de DNA, né? O núcleo ele tem basicamente duas funções. Ele regula as reações químicas e tem a função de armazenar as informações genéticas. É interessante aqui a gente fazer uma observação de que no citoplasma também existem algumas organelas que contêm material genético, né? A exemplo dos cloroplastos e das mitocôndrias, certo? Bom, esse núcleo, assim como a célula, ele passa por algumas fases, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente estiver falando sobre o ciclo celular, tá? Então, o ciclo celular, ele se estabelece basicamente em duas fases, a fase M e a intérfase, sendo a intérfase dividido em ainda 3 subfases que a gente vai já falar, tá? Bom, quando o núcleo não está sofrendo divisão, seja mitótica ou meiose, ele vai estar em intérfase. E quando esse núcleo está em intérfase, a gente o denomina de núcleo interfásico, né? Bom, e aí a gente traz aqui algumas estruturas que estão dentro do núcleo ou que formam o núcleo. O primeiro deles é a carioteca, ou também membrana nuclear, né? Nada mais é do que a membrana que vai delimitar o núcleo, sendo ela uma camada dupla lipoproteica. E ela contém poros que permite a entrada e a saída, ou seja, uma comunicação constante entre núcleo, o interior do núcleo e o citoplasma. Dentro desse núcleo existe o nucleoplasma, ou também chamado de cariolinfa. Nada mais é do que uma estrutura colóide que preenche o interior do núcleo. Toda essa textura, né, de coloidal, ela se dá devido à intensa quantidade de solutos e de água, proteínas, RNAs, enzimas, né, que misturado com água, né, dá essa textura colóide. Além disso, a gente tem os cromossomos, né, que aí é interessante que a gente observe que os cromossomos nada mais é do que uma estrutura de DNA, né, uma fita de DNA, que ela é enovelada por proteínas, certo? E é nesses cromossomos que estão as informações hereditárias e essas proteínas que ajudam a enovelar a molécula de DNA é que vão controlar o metabolismo celular. Outro ponto interessante, né, é o nucleolo, né, que nada mais é do que uma estrutura feita de RNA, né, para a produção de novos ribossomos, certo? E lembrando que os ribossomos, né, eles são organelas que estão presentes no citoplasma. Então, nessa figura a gente tem a imagem mais ampla do núcleo, né? Então, demonstra aqui a carioteca, né, que delimita o núcleo. Aqui tem o nucleolo, que é uma parte mais escura, mais visível, mais fácil de ser visualizada, né? Tem uma série de fios aqui que representa a cromatina, né? E essa cromatina nada mais é do que DNA com proteína, certo? Se a gente pega aqui, né, um cromossomo presente dentro do núcleo e a gente traz ele para fora aqui no sentido de torná-lo ele mais amplo para a gente entender como é a organização do DNA dentro do núcleo, a gente observa o seguinte:
que o cromossomo nada mais é do que, comparativamente, a um novelo, né? E que esse novelo ele precisa de algumas estruturas para que ele tenha essa forma, né? Bom, então aqui a gente apresenta, né, a cromatina, né, descondensada. À medida que vai se descondensando, a gente começa a observar que tem algumas proteínas que a gente vai chamar aqui de histonas, né? E essas histonas formam o nucleossomo, né? Isso aqui é uma estrutura de proteínas que a gente chama de histonas, né? E essas proteínas permitem que a fita do DNA, representada aqui em azulzinho, dê 2 voltas ao redor desse complexo de proteína. Tá? E aí eu vou condensando todos esses complexos de nucleossomo até formar a cromatina e no final a gente tem a estrutura do cromossomo. Se eu pegar esse nucleossomo e desenrolar ele todinho, né, desenrolar a fita de DNA, eu vou chegar à estrutura mais simples possível da molécula de DNA, que é uma fita dupla, né, interligada através de nucleotídeos. Não precisa, nesse momento, se atentar para a estrutura do DNA, uma vez que a gente vai trabalhar ela em um assunto específico para isso. Bom, e aí lança-se a pergunta: existe herança extranuclear? Existe material genético que permite algum tipo de herança, né, que não esteja no núcleo? Né? Fica, portanto, a pergunta, e aí a gente discute na nossa aula de momento síncrono. Bom, e aí a gente chega no ciclo celular, aquilo que eu havia falado anteriormente lá no início da nossa aula. O ciclo celular, ele é composto, né, por 3 fases. Aliás, por 2 fases. É o que a gente chama de fase de intéfase, que é toda essa delimitação em laranja, lilás e verde. E temos a fase M, ou a fase mitótica. Então, cada uma dessas fases, elas apresentam algumas características. Por exemplo, a fase G1, ela acontece logo depois que termina a mitose. Então, é necessário que ocorra uma intensa síntese de proteína e de RNA. Tá? Ou seja, a célula saiu de mitose, ela acabou de ser partida, né? Então ela precisa voltar a todo vapor, digamos assim, ao seu trabalho. Por isso, ela precisa trabalhar na síntese de proteína e, obviamente, para haver síntese de proteína, tem que ter síntese de RNA. Algumas células poderão não completar toda a intéfase, entrar na fase S e fase G2. Quando isso acontece, a gente costuma dizer que a célula está em repouso ou que ela entrou em G0. Tá? Mas, se a célula terminou a fase mitótica, entrou em fase G1 da intéfase, né, e continuou, então a gente diz que ela não está em repouso. E, portanto, se ela não está em repouso, depois da fase G1 vem a fase S. E o que é a fase S? Né? A fase S nada mais é do momento em que ocorre a multiplicação do material genético. Ou seja, se ele faz a cópia, né, dos cromossomos que estão presentes naquele núcleo. Tá? Finalizou a intéfase, aliás, a fase S, né, isso está dando indício, né, que a célula vai entrar em algum processo de divisão, certo? Bom, terminou a fase S e entra, portanto, a fase G2, né? A fase G2 ocorre também intensa síntese de proteína, né, só que um pouquinho mais específica para a divisão celular. Ou seja, ela se prepara, né, para que ocorra
a divisão celular, aumenta o número de proteínas, produz a tubulina, né, que é uma proteína extremamente importante para a formação dos fibras do fuso, né, e RNA, certo? Bom, a intéfase, ela antecede a divisão celular, como a gente falou, né? E aí a intéfase, vale a gente voltar aqui rapidão, né, que a intéfase ela é constituída de 3 subfases: a fase G1, a fase S e a fase G2. Terminou a intéfase com essas 3 subfases, entra na fase M, que é a fase dividida em períodos ou fases que delimita a mitose ou a meiose. Na intéfase, né, quando a célula não está se dividindo, o núcleo apresenta-se com toda a sua estrutura: carioteca, nucleoplasma, nucleolo, cromatinas, isso bem definido, né? Ocorre também intensa atividade celular e síntese de RNA, como a gente já havia falado, e quando esse núcleo interfásico chega na fase S, ele faz a duplicação dos cromossomos, né? Bom, e aí a gente pergunta, por que ocorre intensa atividade celular e síntese de RNA, né? Matutem, pensem que a gente vai discutir na nossa aula síncrona. Olá, meus queridos, tudo jóia? Dando continuidade, a gente agora vai falar sobre mitose, né? Dentro daquele mesmo tópico de aula. Então, a mitose, ela tem como objetivo, né, formar 2 novas células com o mesmo número de cromossomos da célula inicial. E é interessante que a gente faça essa observação de que, além do mesmo número de cromossomos, ela tem as mesmas informações, ou seja, não há alteração, né, na informação. Ou seja, é uma cópia. Tá? E aí, qual é a importância da gente trabalhar, ou qual é a importância da mitose? Primeiro, é a reprodução de micro-organismos. Fungos e bactérias que são micro-organismos unicelulares, quando unicelulares, né, é o mecanismo que eles têm de se propagarem, de se reproduzirem. Em indivíduos superiores, como por exemplo os seres humanos e os outros mamíferos, né, assim como outros indivíduos, é importante para o crescimento, né? Isso ocorre, por exemplo, com as plantas, com os animais, né? E é importante no processo de regeneração ou também de cicatrização dos tecidos, né? Todo corte que a gente tem na nossa pele, né, ela é regenerada através do processo de mitose, tá? Lembrando que cada mitose origina sempre célula com igual número de cromossomos e com a mesma informação genética, tá? Bom, a mitose, ela só é possível graças à duplicação dos cromossomos, né? Essa duplicação dos cromossomos, ela acontece lá na fase S da intéfase, que a gente acabou de falar na nossa aula anterior, certo? Esse evento de duplicação, né, a gente vai trabalhar ele na nossa disciplina de genética quando a gente estiver falando de replicação, certo? E aí eu vou explicar para vocês como tudo isso acontece. Peço que vocês guardem isso na memória, porque quando eu estiver falando lá de replicação, eu vou resgatar essa fala que eu fiz agora. Então, nessa figura, a gente mostra como é que acontece o processo de mitose, de uma maneira bem simples e resumida, né? Então, o que apresenta aqui, né? Aqui tem o núcleo, né, com um cromossomo, certo? Esse cromossomo está aqui na sua parte central, né? Tem aí o centrômero. E esse cromossomo, né, ele é constituído, como a gente falou, né, de proteína e de DNA, sendo que a fita de DNA ela é uma fita dupla, certo? Né? Aqui demonstrado.
primeira coisa que vai acontecer antes da divisão por mitose é a replicação, ou seja, a duplicação do material genético. Então, esse cromossomo que uma vez era sozinho, foi duplicado. Então, ele está aqui, a cópia dele. Só que essas cópias, elas permanecem unidas, né? Elas estão unidinhas. Como eles foram duplicados, portanto, a gente diz que tem duas fitas de DNA, né? Ora, cada cromossomo, uma fita de DNA, né? Então, a gente tem aqui o cromossomo duplicado, obviamente com duas fitas de DNA. Cada fita, né, daquela forma que eu falei, uma fita dupla, né? Quando o cromossomo está duplicado nessas condições que está aqui, a gente não costuma dizer que ele é um cromossomo. A gente denomina de cromátides irmãs, certo? A cópia do cromossomo, né? A cópia de um cromossomo, quando ainda unidas, a gente chama de cromátides irmãs, né? Bom, passou pelo processo de divisão mitótica, ele vai dar origem a duas novas células. Essas duas novas células, elas são iguais entre si, com o número de cromossomo. Observe que ela tem um cromossomo, né? E elas são iguais à célula-mãe, aqui do início, certo? E cada cromossomo, obviamente, é composto por uma fita de DNA, certo? Lembrando que a fita de DNA é dupla, tá? A mitose, ela é dividida em fases, né? E a primeira fase dela, e também que é a mais longa, é a prófase. Na prófase, ocorre o aumento no volume do núcleo, né? Os filamentos da cromatina começam a se condensar, ou seja, os cromossomos, eles tem hora que eles estão condensados e tem hora que eles não estão condensados. Quando eles não estão condensados, eles estão na fase de cromatina. E aí elas se condensam para ficar mais fácil, né, o trabalho da célula no momento da divisão. Os nucléolos desaparecem, e aí a gente resgata o conceito de nucleolo, que é nada mais do que um conjunto, né, uma concentração maior de RNA para a formação de ribossomos. Então, se a célula está em mitose, né, a prioridade dela não é nesse momento a formação de ribossomos. A prioridade dela é terminar a mitose. Então, por isso, os nucléolos desaparecem. Cada par de centríolo, né, se dirigem para os polos opostos da célula, né? Lembra que eu falei lá, quando a gente falou de célula, que os centríolos são extremamente importantes? Então, é isso. Os centríolos se migram para os polos opostos das células. E aí formam-se as fibras do fuso cromático. Essas fibras do fuso, elas são extremamente importantes, porque são essas fibras que vai segurar e orientar os cromossomos quando a carioteca se romper, que é o próximo evento, né? É interessante que a gente fale também que essas fibras do fuso, elas são feitas basicamente daquela proteína tubulina. Proteína essa, né, que é produzida na fase G2, né, que a gente acabou de mencionar, né? Bom, ocorre o rompimento da carioteca, e quando rompe-se a carioteca, os cromossomos estão dispersos no citoplasma. Para que eles fiquem orientados, né, e conduza a formação, né, das novas células igualmente, eles precisam se ligar a alguma coisa que o oriente, que nesse caso é as fibras do fuso, né? Então, os cromossomos, elas estão dispersos no citoplasma, aí eles se prendem a fibras do fuso. Conclui-se, portanto, a fase de prófase.
Então, nessa figura, a gente mostra aqui os principais eventos. Aqui são os centríolos, né, que eles estão migrando para pontos opostos, e a partir dos centríolos ocorre a formação da fibra do fuso pela aquela proteína tubulina. Enquanto isso, né, dentro do núcleo, os cromossomos vão se condensando, né, tornando-se mais fáceis de serem conduzidos, tornando-se visíveis e tornando-se mais curtos, certo? Ocorre o rompimento da carioteca e aí esses cromossomos se ligam às fibras do fuso, certo? Lembrando que esses cromossomos aqui estão duplicados e que, portanto, a gente pode chamar de cromátides irmãs. Ou seja, os cromossomos são formados por duas cromátides irmãs, tá? O próximo evento é a metáfase. E aí a metáfase ela é caracterizada pelos cromossomos duplicados, ou seja, as cromátides irmãs, né, todas elas no mesmo plano da célula, né? E aí a gente costuma dizer que a formação da placa equatorial, né? Ou também de placa metafásica. Quando está nessa situação aqui, as cromátides estão unidas pelo centrômero, né? E é importante a gente mencionar que todo cromossomo tem um centrômero, certo? Todo cromossomo tem um centrômero que, teoricamente, divide nos conduz a pensar, né, que divide o cromossomo ao meio, no centro. Mas não é bem isso não, tá? É uma estrutura que delimita os cromossomos em braços. Eu posso dizer assim, de uma maneira mais simplória, tá? Bom, enquanto isso, no citoplasma ocorre uma intensa movimentação de organelas, né? No sentido de que elas se dirigem nos sentidos opostos, ou seja, que a partir disso a nova célula tenha todas as organelas igualmente divididas. Chega a anáfase, que é a penúltima fase, né? E aí o centrômero que une as cromátides irmãs, né? Ele é dividido. E aí, como esse centrômero é dividido, ele parte longitudinalmente, ou seja, quando eu falo que é dividido longitudinalmente, é no sentido mais longo, né? Então, ocorre a divisão longitudinalmente e aí a gente tem as cromátides filhas separadas, né? Então, aquele cromossomo que estava unido aquelas cromátides irmãs que estavam unidas pelo centrômero agora já não estão mais, né? Então, passam a ser chamados, portanto, de cromossomos filhos, ou seja, as cromátides irmãs que estavam unidas quando separadas, a gente chama de cromossomos filhos. E aí, as fibras do fuso, ela começa a encurtar, né? E aí, à medida que ocorre esse encurtamento, né, a fibra do fuso vai puxando os cromossomos filhos para pontos opostos e orientando, obviamente, a formação do núcleo, tá? Então, cada polo recebe o mesmo material cromossômico com a mesma informação genética. E, por fim, tem a telófase, né? Os cromossomos filhos atingem os polos, né? Ocorre, portanto, o desaparecimento do fuso mitótico, né? Ou da fibra do fuso, que é a mesma coisa, tá? E aí começa a delimitar, a reorganizar a membrana nuclear no sentido de delimitar o núcleo, né? Ocorre a descondensação dos cromossomos, ou seja, ele volta ao estágio de cromatina, reaparece o nucleolo, porque a partir daí a célula vai funcionar normalmente, ela vai entrar em intéfase. Isso são eventos que acontecem no núcleo. Prófase, metáfase, anáfase e telófase são eventos que acontecem no núcleo, tá?
Concomitante com a telófase, vai ocorrendo a clivagem do citoplasma. Essa clivagem do citoplasma é uma coisa que chamamos de citocinese. Ou seja, nese significa divisão e cito significa célula. Então, ocorre a divisão, de fato, do citoplasma da célula, lembrando que cada célula, né, vai ter um núcleo. Tá? Bom, aqui a gente tem a descrição da citocinese, né, que vai dividir a célula em duas. Ocorre a formação do envoltório nuclear, o par de centríolo marca o local do cromossomo, ou seja, onde os cromossomos vão estar, né? E ali, por que os centríolos delimitam onde os cromossomos estão? Porque é os cromossomos, a partir dos centríolos, que ocorre a formação das fibras do fuso. Quando ocorre o encurtamento das fibras do fuso, eles são direcionados, todos eles, para o centríolo. Tá? E aí o rearranjo interfásico todo se estabelece na fase G1. Tá? Bom, de todo modo, a gente pode resumir alguns pontos importantes. Né? À medida que a célula entra em mitose, seus cromossomos duplicados, né, condensam-se, ou seja, tornam-se mais curtos, né? Isso caracteriza a prófase. À medida que a mitose progride, os cromossomos migram para o plano equatorial da célula. Isso depois do rompimento da carioteca e com a ligação dos cromossomos nas fibras do fuso. Mais tarde, o centrômero que une as cromátides irmãs de um cromossomo duplicado se rompe e as cromátides irmãs separam-se uma da outra. Quando essas cromátides irmãs se separam, dá uma origem, portanto, ao que a gente chama de cromossomos filhos, né? E aí as fibras do fuso começam a encurtar em direção aos centríolos esses que vai determinar a origem do novo núcleo. Ao fim da mitose, os cromossomos descondensam-se e formam a membrana nuclear ao redor deles. É a telófase, e aí ocorre a citocinese, né? Que é a divisão do citoplasma, e por fim a gente tem as células filhas com o mesmo número de cromossomos e com as mesmas informações. Olá novamente, meus queridos, tudo jóia? Para finalizar esse tópico de aula, a gente agora vai falar de meiose. Então, a meiose é um processo de divisão celular dos organismos eucariontes em que uma célula-mãe, diploide, né, portanto 2N, dá origem a 4 células haploide. Ela tem a importância para a manutenção do número constante de cromossomos de uma espécie, uma vez que ela reduz o número de cromossomos à metade para a formação dos gametas. Além disso, ela permite a variabilidade genética, certo? A gente vai entender esses mecanismos, ou essa importância, no decorrer dessa aula. Tem como finalidade dar origem a 4 células com a metade do número de cromossomos da célula original. E a partir de agora eu faço uma questão, né? Uma pergunta. O que aconteceria se não houvesse meiose? Né? Vamos prestar atenção no decorrer dessa aula, para que no final vocês tenham a resposta para essa pergunta. É interessante, antes da gente entrar no conteúdo de meiose, que a gente faça a introdução de alguns conceitos. Tá? Então, nessa figura, a gente apresenta o cariótipo. Né? E aí, o que vem a ser o cariótipo? Né? O cariótipo é uma exibição dos cromossomos arranjados e condensado em pares. Né? Obviamente que esse cariótipo ele só é formado a partir de células não gaméticas, ou seja, de células que não sofreram meiose, né? E esse arranjo, né, ele toma por base o tamanho e a forma dos cromossomos, né? É interessante a gente observar, né, que os cromossomos eles estão aos pares, certo? Por exemplo, a espécie humana tem 46 cromossomos. Portanto, a espécie humana tem 23
pares de cromossomos, certo? E cada par é como se fosse um casal. Então, cada par feito de 2 cromossomos, obviamente, um desses cromossomos veio do sexo masculino e o outro cromossomo veio do sexo feminino, certo? Portanto, cada par é formado por cromossomos homólogos e cada cromossomo desse veio de um pai, certo? Nessa figura, temos aqui a representação do cromossomo homólogo, tá? Aqui é o cromossomo 1, que veio, digamos que do sexo masculino, e aqui tem o cromossomo 1, que veio do sexo feminino. Isso aqui é um par de cromossomos homólogo, certo? É interessante, mais uma vez, a gente resgatar aqueles conceitos do ciclo celular, que diz que antes do processo de divisão, né, seja lá na fase M, né, ocorre a duplicação dos cromossomos. Lá na fase de intérfase, para ser mais preciso, na fase S da intérfase. Como ocorreu a duplicação dos cromossomos, cada cromossomo desse homólogo ele está ligado à sua cromátide irmã. Então, aqui a gente tem os cromossomos homólogo, né, com sua cromátide irmã, né, a cromátide irmãs, do um e de outro, certo? Bom, nessa figura é interessante que a gente traga mais alguns conceitos para que fique mais fácil o entendimento da meiose, né? Então, a ideia aqui é trazer os conceitos de conjunto de cromossomos, cromátides irmãs, cromossomos homólogos, cromátides não irmãs, cromossomo duplicado e centrômero, certo? Então, nessa figura, apresenta-se um núcleo, né, com 6 cromossomos, certo? Portanto, a gente diz que tem 3 pares de cromossomos, certo? 2N igual a 6, portanto, 3 pares de cromossomos. Ele estabelece aí uma legenda, de modo que o vermelhinho representa os cromossomos que vieram da mãe e os cromossomos que vieram do pai, certo? Então, vamos lá tentar traçar esses conceitos, né? Ora, aqui nós temos o que chamamos de cromossomos. Nesse caso, como ele se apresenta aqui, eles estão duplicados. Portanto, aqui temos as cromátides irmãs, certo? Esse cromossomo, né? O conjunto de cromossomos é tudo isso aqui, tá bom? É todo o total de cromossomos que estão presentes no núcleo da célula, é o conjunto de cromossomos. Quando esses cromossomos estão duplicados, nós temos as cromátides irmãs, né? Aqui representado dessa forma, né? Cada cromossomo ele tem uma estrutura que a gente denominada de centrômero, né? Esse centrômero ele pode estar bem no meio, como é o caso desse exemplo, né? Dessas cromátides irmãs aqui, ou ele pode estar um pouquinho mais afastado do centro, né? Como apresenta nessa figura, né? A gente tem, portanto, os cromossomos homólogos, que desse modo que está aqui não está fácil, não está tão nítido para observar, aí a gente consegue estabelecer. O que vem a ser os cromossomos homólogos, né? Cromossomos homólogos são aqueles que têm os mesmos genes, né? Então, observe aí a mesma forma e mesmo tamanho, né? E aí, esse cromossomo aqui, ou seja, esse conjunto, essas cromátides irmãs aqui, oriunda de um cromossomo, é homóloga a esse
outro aqui. Da mesma forma que esse maior em vermelho é homólogo ao maior em azul. E os dois medianos aqui também são homólogos, certo? Bom, é interessante que a gente observe que essa é a estrutura, né, comum, tanto na mitose quanto na meiose, certo? O núcleo interfásico, antes de entrar na fase M, né, ele apresenta essas características aqui. Delimitado pelo núcleo, as cromátides, os cromossomos duplicados, formado, portanto, as cromátides irmãs, né? Bom, basicamente isso. Bom, o que é a meiose? Né? Quais são os eventos da meiose? Por que a meiose ela duplica e depois ela consegue chegar à metade do número de cromossomos? Parece difícil de entender. Ocorreu uma duplicação dos cromossomos na fase S, né? Essa célula sofre meiose e no final a gente tem a metade do número de cromossomos. É meio incoerente, mas não é tanto não. Vamos prestar atenção aos eventos. Nessa figura, a gente tem um núcleo interfásico e aqui apresenta-se os cromossomos, um par de cromossomos homólogos, certo? O azulzinho veio do pai e o vermelhinho veio da mãe. Formou os cromossomos, portanto, pareamento de cromossomos homólogos. Fase S da intérfase ocorre a duplicação, portanto, formou-se as cromátides irmãs dos cromossomos homólogos. Só que, quando vai entrar em meiose, ela vai passar por dois processos de divisão. O primeiro processo de divisão ocorre a separação dos cromossomos homólogos e, portanto, as cromátides irmãs permanecem ainda ligadas uma à outra. Só os cromossomos que foram separados, certo? Depois que terminou a meiose 1, ocorre, portanto, a meiose 2. E aí na meiose 2 é que vai ocorrer a separação das cromátides irmãs, como estão aqui representados. Diferente do que acontecia lá na mitose. Na mitose, o que acontecia era, eu tenho cromátides irmãs que sofreu mitose e, portanto, a primeira divisão ocorre a separação das cromátides irmãs. Aqui na meiose 1 ocorre, na primeira divisão, a separação dos cromossomos homólogos, certo? As cromátides irmãs só se separam na meiose 2. Bom, a meiose, assim como a mitose, ela é dividida em fases, né? E aí, essas fases são denominadas de prófase 1, metáfase 1, anáfase e telófase 1, quando se tratar da meiose 1. Prófase, metáfase, anáfase e telófase 2, quando se tratar da meiose 2. Especificamente, se tratando da prófase 1, a gente ainda tem algumas subfases, que a gente chama de leptóteno, zigóteno, paquítono, dipróteno e diacinese. Cada fase ou subfase da prófase 1, ela tem as suas características. Por exemplo, na leptóteno, os cromossomos que estão replicados, ou seja, estão duplicados, eles tornam-se visíveis, ou seja, quando eles se condensam. Na fase de zigóteno, né, ocorre o pareamento dos cromossomos homólogos, né? Ou seja, está aqui representando, tá? O azulzinho do sexo masculino e o vermelhinho do sexo feminino estão pareados, ou seja, um ao lado do outro. Lembrando, gente, que aqui são cromossomos duplicados, tá? Portanto, né, cada cromossomo está ligado aí, juntinho, formando aí as cromátides irmãs. Ocorre no paquítono, né, o pleno pareamento dos cromossomos homólogos.
né? É interessante a gente voltar aqui ao zigótono, que ocorre um evento chamado de sinapses, ou seja, os cromossomos homólogos, né, por meio de suas cromátides irmãs, começam a se interligar. Não bastam parear, eles têm uma ligação, né, através de algumas proteínas, né, e essas ligações elas são extremamente importantes, né? Chega, portanto, a fase de Paquítono, onde todos os cromossomos estão pareados, e aí nesse Paquítono, no finalzinho, ocorre um evento chamado de crossing over. O que é esse crossing over? Como os cromossomos homólogos que vieram do pai e o outro vieram da mãe, né, estão conectados através das sinapses, eles vão agora se separar. E nessa separação ocorre quebra desses cromossomos e, portanto, ocorre uma troca de material genético entre os cromossomos homólogos. Ou seja, ocorre troca de material genético entre o azulzinho e o vermelho. Aquele cromossomo que era só azulzinho, ele agora tem uma parte azul e uma parte em vermelho. E aquele que era só vermelho, agora tem uma parte em vermelho e uma parte em azul. Isso é um evento chamado de crossing over. E isso permite a variabilidade genética, certo? A meiose, ela permite que as células que são formadas, elas sejam todas elas diferentes. E essa diferenciação ocorre devido ao evento de crossing over. Aqui está melhor delimitado, melhor explicado, né? Tem-se as cromátides irmãs, por exemplo, aqui dos cromossomos homólogos, eles estão bem próximos, né? Ocorre, portanto, o quiasma, né? Que é a conexão de um dos cromossomos homólogos. Isso não é em um ponto, gente, é em vários pontos desses cromossomos, né? E aí ocorre o crossing over, que é a separação. E aí, quando ocorre a separação, vai ficar assim. Então, observe que esse cromossomo, que uma vez foi oriundo do pai, né? Ele já não é mais igual ao que ele era antes. Assim como o cromossomo vermelhinho, que foi oriundo da mãe, ele já não é mais igual ao que ele aconteceu. Gente, e isso acontece toda vez que ocorre meiose. E, portanto, sempre vai haver variabilidade genética. E esses pontos que formam o quiasma, eles são bem diferentes, né? E isso promove também essa diferenciação desses pontos, né? Ou seja, não existe um ponto fixo no cromossomo para dizer assim, olha, aqui vai acontecer um quiasma. Não, ele pode acontecer em qualquer momento ou em qualquer lugar. E por ele ter a possibilidade de ocorrer em qualquer lugar, ocorre também mais uma vantagem para o crossing over, que é a variabilidade, promover a variabilidade. Aqui a gente tem um esquemazinho da meiose 1, né, representando aqui, né, as cromátides não irmãs, né, que são cromátides dos cromossomos diferentes, né, fazendo sinapses, né, ocorre aqui a formação dos quiasmas e, portanto, a troca de material genético, o que era azulzinho passa a ter pedaço vermelho e assim sucessivamente. Ocorre, portanto, a separação das cromátides, ocorre, portanto, a separação dos cromossomos homólogos. Isso aqui, gente, na fase de anáfase, tá? Depois a gente vai dar continuidade na anáfase 2 e formando as células filhas. Bom, continuemos aqui na fase de diplóteno, né? Os cromossomos começam a se repelir e as cromátides e quiasmas tornam-se visíveis. Na diacinese, né, os cromossomos encurtam-se, o núcleo e membrana nuclear desaparecem e as fibras do fuso, né, começam a ser formadas. Né, aquela historinha dos centríolos migrando para os polos opostos também acontece, tá bom? Então, o que é que a gente tem aqui para resumir a meiose 1? Né?
A prófase 1 tem todos aqueles eventos que a gente acabou de descrever, né? E aí a gente pode resumir, né, que é a migração dos centrômeros para os polos opostos, a formação das fibras do fuso, né? Ocorre a formação dos quiasma e crossing over no interior do núcleo. Depois que tudo isso acontece, a membrana nuclear desaparece, os cromossomos duplicados, né, se ligam às fibras do fuso, né, forma a placa metafásica, portanto, a metáfase 1, né, e aí a gente tem, por exemplo, aqui, não só cromátides irmãs, mas a gente tem o pareamento dos cromossomos homólogos. O vermelhinho é homólogo ao azul, né? Lembrando que o que diz que o cromossomo é homólogo é o tamanho, forma e o fato de eles terem os mesmos genes, certo? Essa representação em azul e vermelho é só para dizer que eles vieram de origem diferente. Um veio do pai, outro veio da mãe. Na metáfase, né, a gente tem os cromossomos homólogos e duplicados na placa metafásica. Chega, portanto, a fase de anáfase 1. Nessa fase, né, os cromossomos homólogos eles são puxados para os polos opostos, mas eles continuam duplicados e, portanto, eles continuam com suas cromátides irmãs, né? Eles são puxados para os polos opostos. Ocorre, portanto, a telófase 1 e a citocinese. Isso é o resultado da meiose 1. Duas células com a metade do número de cromossomos, certo? Já está reduzido o número de cromossomos. No entanto, esses cromossomos apresentam-se duplicados, tá? Ou seja, através de suas cromátides irmãs. Ocorre a formação do núcleo novamente, né? E a citocinese, que é a quebra do citoplasma, a divisão do citoplasma. Bom, entra-se, portanto, finalizou a meiose 1, entra-se, portanto, na meiose 2. Né? E aí, a meiose 2 ela é muito semelhante aos eventos que aconteceu lá na mitose. Né? Então, mais uma vez, para entrar em prófase 2 agora, ocorre a migração das fibras do fuso, aliás, a migração dos centríolos para os polos opostos, a formação das fibras do fuso, a condensação dos cromossomos, né? O rompimento da carioteca, desaparecimento do nucleolo, né? Os cromossomos aqui, né, que estão duplicados por meio das suas cromátides irmãs, são dispersos no citoplasma, se ligam às fibras do fuso, entra na metáfase 2, né? Aí a gente tem as cromátides irmãs todas alinhadas aqui, né? Na placa metafásica, né? Entra-se, portanto, na anáfase 2, que é a separação das cromátides irmãs. E aí, os cromossomos são partidos, os cromossomos filhos são repartidos e conduzidos em direção do centríolo, que vai delimitar o novo núcleo. Chega, portanto, a fase de telófase 2, né, que é a formação, a descondensação dos cromossomos, o reaparecimento da carioteca, né, e a divisão do citoplasma por meio da citocinese. Tá? Então, durante todo o ciclo da divisão celular, né, o outro ciclo da divisão celular, as cromátides irmãs finalmente se separam, resultando em 4 células haploide contendo contendo cromossomos não duplicados. Tá? É interessante observar essa figura porque ela mostra 2 arranjos que podem acontecer com a mesma probabilidade, né? Então, a probabilidade 1 aqui está mostrando 2 pares de cromossomos duplicados, e aí, quando ocorrer a meiose 1, né, vai ocorrer a separação dos cromossomos, um para cada lado. Então, veja que, nesse caso,
a célula resultante da meiose 1, ele separou igualmente os cromossomos que são só do sexo masculino. E aqui ele separou somente os cromossomos do sexo feminino. Passou pela meiose 2 e aí a gente tem, né, aqui mais uma vez, né, as células haploide, né, com metade do número de cromossomos. Eu vejo aqui tinha 4, 1, 2, 3, 4, tá? E aqui a gente só tem 2, né? Célula haploide com os cromossomos só do pai e aqui os cromossomos só da mãe. A outra possibilidade é que isso aqui aconteça, gente. Olha só, o pareamento dessa forma, desordenado. E a partir do momento que a gente tem um pareamento desordenado, a gente também pode formar desordenado no sentido de que não está segregado, não está separado o que é de macho e o que é da fêmea. E aí a gente tem aqui, né, o final, né, a célula, né, a célula haploide, tanto com cromossomo de origem paterna quanto cromossomo de origem materna, certo? Então existem, no final, 4 combinações possíveis. Quais são as consequências da meiose, né? Produção de 4 células, o número de cromossomos dessas células é reduzido, sempre é reduzido à metade, tá? As células produzidas pela meiose são geneticamente diferentes uma das outras e da célula parental ou da célula mãe, tá? Então, para resumir, a gente trata aqui de alguns pontos importantes, né? Primeiro deles, a célula diploide eucariótica, ela forma células haploide por meio da meiose, um processo que envolve uma rodada de duplicação cromossômica, lá na fase de intéfase, seguida de 2 divisões celulares, na meiose 1 e meiose 2, sendo essas divisões ocorrem na fase M do ciclo celular. Durante a meiose 1, os cromossomos homólogos pareiam, né, formando aí a sinapse. Eles trocam material genético, que é o crossover over, e depois esses cromossomos homólogos se separam. Formaliza aí, portanto, a meiose 1. Quando entra em meiose 2, as cromátides irmãs se separam umas das outras e vão para os polos opostos, né? E aí, quando finaliza a meiose 2, a gente tem as células haploide. Em muitos organismos, os produtos haploides da meiose desenvolvem-se diretamente em gametas. Outros, não, né? A gente vai falar disso quando estiver falando de gametogênese, né? Ainda há uma necessidade de uma transformação, de uma, sei lá, maturação, é a palavra, né? De uma maturação dessas células até que elas se transformem em gametas. Certo? Então, meus queridos, por hoje é isso, né? Próxima aula a gente continua pegando esse mote da meiose, mas agora falando dela em gametogênese, que é a formação dos gametas. Abraços!